Boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro dos Salmos, mais especificamente os conhecidos Cânticos dos Degraus, conjunto de salmos que abrange o Salmo 120 até o 134. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 125 e subiremos mais um degrau nesse estudo, o degrau da confiança. Começamos lá no Salmo 120, no degrau da angústia, subimos o degrau da fé, depois da alegria, posteriormente subimos o degrau do reconhecimento e na semana passada o degrau da lembrança, da recordação, quando os peregrinos traziam à memória a lembrança dos livramentos de Deus para com eles. E hoje nós vamos subir o degrau da confiança, que é o Salmo 125, e o salmista expressa essa sua confiança em Deus da seguinte forma: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aqui ele expressa a sua confiança plena em Deus, uma confiança sem reservas. Os estudiosos entendem que quando eles cantavam esse salmo, eles já estavam dentro da cidade de Jerusalém e cantavam este salmo nos muros de Jerusalém. É bem provável que isso seja verdade, porque no Salmo 122, que nós estudamos semanas atrás, eles já se sentiam a alegria de estar se aproximando da cidade. E agora então, já dentro da cidade de Jerusalém, que eles tinham por obrigação subir 3 vezes ao ano para comemorar as festas chamadas, essas festas eram chamadas de solenidades do Senhor, e eles tinham que praticar essa solenidade, ir a essas festas solenes para adorar a Deus lá em Jerusalém. E nessa caminhada, nessa peregrinação que eles faziam, como já vimos em outros vídeos, eles iam cantando esses salmos que nós estamos estudando. E esse Salmo 125, ele já dentro da cidade de Jerusalém, eles cantam este salmo, adorando a Deus e mostrando a Deus a confiança que eles têm em Deus. Essa confiança que eles têm em Deus é uma confiança, como eu disse, plena. É uma confiança sem reservas. E essa confiança nós também devemos ter em Deus, uma confiança plena, uma confiança sem reserva. Não é confiar em Deus desconfiando, como muitas vezes acontece conosco. Mas quando nós confiamos em Deus, nós devemos confiar de forma verdadeira, sem tosquenejar, sem titubear. Confiar sabendo que o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso para nos atender, para nos ouvir, para fazer por nós aquilo que nós precisamos, para cumprir em nós as suas promessas. Confiar em Deus não é confiar achando que eu só confio se Deus fizer tal coisa, com condicional. Não deve ter condições. Confiar em Deus é confiar sem qualquer condição, sem ter em mente que Deus fará ou não por nós aquilo que nós precisamos. Deus é soberano, Ele faz por nós aquilo que Ele quer fazer, se Ele quiser fazer. Deus não é obrigado a realizar nada em nossa vida. Tudo que Ele faz em nós, Ele faz por misericórdia, por graça, por bondade, por piedade. E é isso que nós devemos ter em mente, que Deus faz por nós aquilo que nós precisamos quando Ele quer fazer, quando aprover a Ele fazer, e não quando nós queremos que Ele faça. Então é bom que nós tenhamos em Deus esta confiança, e eu sei que não é fácil confiar em Deus, porque a gente não sabe quando se cumprirá as suas promessas, mas é importante confiar em Deus. Aliás, é necessário confiar em Deus. Deus exige de nós apenas 2 coisas: confiança, ou fé, e obediência à sua palavra. Se nós confiarmos em Deus e obedecermos à sua palavra, nós estaremos agradando a Deus. É isso que Deus quer de nós, que nós agrademos a Ele. E para agradá-lo, basta confiar nele, ter fé nele e obedecer a sua palavra. E aqui os peregrinos demonstram essa confiança em Deus.
E eles fazem uma comparação dessa confiança ao monte de Sião. Então ele começa dizendo, o salmista começa dizendo, alguns estudiosos atribuem a Davi também a autoria desse salmo, embora não haja aqui a autoria de quem seja o autor do salmo. Mas alguns estudiosos entendem que foi o salmista Davi quem o escreveu. Aliás, alguns deles entendem que esses salmos que compõem esse conjunto de salmos, de cânticos dos degraus, eles acham que foi escrito por uma única pessoa, logo por Davi. Porém, não há unanimidade nisso, há muita discussão a respeito disso. Mas é uma discussão que não tem muita importância, quem foi o autor não importa muito, o importante é nós sabermos que é um salmo escrito para a peregrinação dos judeus para a Cidade Santa e que eram cantados durante essa peregrinação e que servem para nós nos dias de hoje para afirmar nossa fé, para fazer com que a nossa fé também seja firme como era a fé deles. Então a comparação que eles fazem aqui com o Monte de Sião, os que confiam no Senhor serão como o Monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Bom, o que é o Monte de Sião? O Monte de Sião é um monte conquistado por Davi, era onde viviam os jebuseus, e Davi conquistou este monte, que era uma fortaleza, e ao conquistar este monte, foi dado a ele o nome de cidade de Davi, ou Monte Sião. E lá Davi construiu o palácio onde ele morava, era uma fortaleza. Assim como Jerusalém é uma fortaleza, que está cercada de montes, são vários os montes que cercam Jerusalém, e este monte Sião é um dos montes que está à volta de Jerusalém. Lembra no Salmo 124, se não me engano, como estão os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo. Vamos ver se é o 124 mesmo. Não é o 124, é o 122. Desculpa, é o 125 mesmo, que é o versículo 2. Fala, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Então, Jerusalém é cercada por montes. E um dos montes que cerca Jerusalém é este monte Sião, que é onde Davi morava, que construiu a sua residência, o seu palácio, era uma fortaleza. Tem o monte Moriá, onde está construído o templo, e onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício a Deus. Existe o Monte das Oliveiras também, que cerca Jerusalém, e tem também uma colina chamada Colina de Acra, que são alguns montes que protegem a cidade de Jerusalém. E para vocês terem uma ideia, Jerusalém era tão fortificada e essa fortaleza era uma fortaleza natural. A cidade de Jerusalém é uma fortaleza natural porque está cercada por esses montes. E era tão difícil conquistá-la que alguns conquistadores levaram anos para conseguirem entrar em Jerusalém. Para vocês terem uma ideia, o próprio Nabucodonosor, quando conquistou Jerusalém, ele conquistou Jerusalém em etapas. Ele precisou de fazer 3 incursões para conseguir entrar de fato em Jerusalém e conquistar a cidade. Também o general Tito, no ano 70, depois de Cristo, quando invadiu Jerusalém, ele teve muitas dificuldades para invadir a cidade. A cidade, além da fortaleza natural, né, que tem, ela é também cercada por muros, por muralhas. Pelo menos 3 muros cercam a cidade de Jerusalém, cercavam a cidade de Jerusalém. E o general Tito, quando ele chegou lá em Jerusalém para conquistar a cidade, a intenção dele era de não destruir a cidade, ele não queria destruir a cidade. Ele tinha muito apreço pela cidade, justamente pelas fortalezas que tinham dentro dela. Quem conta isso é o historiador Flávio Joséfo, em seu livro A História dos Hebreus, e ele viveu nessa época do general Tito. Aliás, ele era um levita, o Flávio Joséfo era um levita, e se não me engano ele foi governador da Judéia naquela época. E como governador da Judéia, ele também enfrentou os romanos,
com muita resistência para que os romanos não invadissem a Galiléia, e também depois ele se entregou ao exército romano para não morrer, porque se ele não se entregasse ele iria morrer. E aí os romanos, dada a sua valentia, a sua garra na luta, na guerra, eles pouparam a vida de Flávio Joséfo, e Flávio Joséfo teve ali acesso ao exército romano e acompanhou eles na conquista de Roma em Jerusalém. Acompanhou em que sentido? Para tentar convencer os judeus a se renderem, porque Tito, o general Tito, não queria destruir a cidade. Então, eles levaram Flávio Joséfo, que tinha muita estima entre os judeus, para que Flávio Joséfo tentasse convencer os judeus a se renderem e abrirem as portas de Jerusalém para que o exército romano adentrasse e conquistasse a cidade. Mas os judeus, como são muito resistentes, eles não se entregaram, eles resistiram até o final. Aliás, eles mesmos colocavam fogo na cidade de Jerusalém para que o exército romano não conseguisse entrar. Então, assim, o judeu é muito briguento, no sentido de resistir aos inimigos. E eles mesmos colocavam fogo na cidade com o intuito de não permitir que Roma invadisse Jerusalém. Mas, por fim, não teve jeito. O general Tito, embora não quisesse destruir a cidade, como os judeus não se rendiam, não se renderam, ele foi obrigado, então, a destruir a cidade, a construir um muro, uma rampa para ter acesso ao muro de Jerusalém, porque, como nós falamos, era uma fortaleza natural e era de difícil acesso, então não era fácil invadir Jerusalém. E eles construíram um muro, parece que construíram um muro em 3 dias, um muro enorme, os romanos, para, através desse muro, eles terem acesso à cidade de Jerusalém e conquistar a cidade. Estou contando isso só para vocês terem uma ideia de como Jerusalém é fortificada. Não é à toa que lá no Salmo 122, o salmista diz, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro de teus palácios. Ele fala aqui também, no versículo 3 do Salmo 122, Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, ou seja, era uma fortaleza de difícil acesso, mas foi invadida algumas vezes por desobediência dos judeus. Então, voltando ao Salmo 125, que eles estão confiando em Deus, cantando este hino de confiança em Deus dentro dos muros ou nos muros de Jerusalém, e eles comparam, então, essa confiança à cidade de Sião. Confiança em quem? A confiança em Deus. O Monte de Sião era uma fortaleza, e é chamada a Cidade Alta, porque era uma fortaleza em que Davi conquistou e construiu o seu palácio, e é uma fortaleza em que esse Monte Sião, ele não se move, ele não se mexe, ele não se inclina, é um monte firme, é um monte onde que dá segurança àqueles que habitam sobre ele, no caso, na cidade de Davi. E aqui ele compara o crente em Deus, o crente que crê em Jesus, que confia em Jesus, que confia em Deus, como esse monte. Aquele que confia em Deus, que confia em Jesus, ele não se abala, ele permanece firme. Bate o vento, bate a tempestade, bate a chuva, mas ele se mantém firme, ele não muda, ele permanece ali na sua posição, não se abala com nada do que aconteça em sua vida, porque a sua confiança está em Deus, a sua confiança está naquele que tudo pode, naquele que tudo faz. Essa confiança é a confiança que teve Abraão quando Deus chamou ele. Quando Deus diz lá em Êxodo 12 para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão confiou. Abraão não sabia para onde ele ia. Em Hebreus 11 diz que ele saiu sem saber para onde ia, mas a sua fé em Deus foi tão grande que ele não se preocupou com isso. Ele sabia que aquele que o chamou, que era Deus, o Deus verdadeiro, iria cuidar dele, iria providenciar para ele tudo o que ele precisava. E saiu, obedeceu. Aí, lembra? A fé e a obediência. E então,
é isso que nós precisamos, ter esta fé de Abraão, esta confiança em Deus como teve Abraão. A confiança que tinha Daniel em Deus, nós também devemos ter. Quem é Daniel? O profeta que foi lançado na cova dos leões. Ele confiava também em Deus de uma forma tão grande que nada abalava a sua fé. Ele foi acusado, aliás, armaram uma cilada para Daniel. Os presidentes, os sábios do governo de Nabucodonosor, sabendo que Daniel era um homem de oração, e Daniel orava 3 vezes ao dia, e a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. E por que ele fazia isso? Ele fazia isso porque ele conhecia a lei, e lá em Reis, em Crônicas, Salomão, quando inaugurou o templo lá em Jerusalém, ele fez uma oração, e nessa oração que ele faz de inauguração do templo, ele pede a Deus, no capítulo 6 de 2 Crônicas, ele pede a Deus, ele fala as seguintes palavras. Eu vou ler aqui para vocês no versículo, eu vou achar e já falo, no versículo 34. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu então do céu, desde os céus a sua oração e a sua súplica, e execute o seu direito. Aí no versículo 37 ele fala assim, eu vou continuar o 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, isso é uma profecia. E na terra para onde forem levados em cativeiro, foram levados para a Babilônia, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a te suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente fizemos e impiamente obramos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, estava na Babilônia, a que os levarem presos e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Então aqui a Salomão ora, e nessa oração ele está profetizando o que iria acontecer lá no futuro, com o povo de Israel, que foram levados para a Babilônia. E aí, como eu disse, Daniel na Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia. E onde está isso? Está no livro de Daniel, no capítulo 6, e relata isso, que Daniel era o primeiro presidente do reino de Dario, que já era o reinado medo-persa, né? A Babilônia já tinha caído, o reinado de Babilônia já tinha caído, e agora o reinado era dos medos persas. E Daniel estava no reinado da Babilônia, ele era um dos presidentes lá na Babilônia, e agora no medo persa também ele continua sendo um dos presidentes do governo do medos persa. E lá ele tinha por costume, como eu disse, orar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, porque ele conhecia aquele texto ali que eu li lá em 2 Crônicas. E aí, alguns dos príncipes do reinado do Medo-Persa armaram contra Daniel, sabendo que Daniel era um homem fiel a Deus e que continuamente orava a Deus, e não tendo como apanhar Daniel em nenhuma falha, porque Daniel era irrepreensível diante de Deus e dos homens. Então eles armaram essa cilada com o rei Dario, para que o rei assinasse um decreto que durante 30 dias nenhuma pessoa pudesse orar a nenhum outro Deus, senão dirigir súplica somente ao rei. E Dario, na sua vaidade, assinou esse decreto, e depois esses príncipes foram vigiar Daniel. E quando Daniel soube que o decreto estava assinado, ele foi para sua casa, abriu as janelas, como fazia todos os dias, e começou a orar.
Então aqueles príncipes foram até o rei e disseram, né, olha, rei, o senhor assinou um decreto que nenhum homem poderia fazer nenhum pedido, nenhuma súplica, nenhum Deus, senão a ti, mas Daniel, que é dos cativos de Judá, está com as janelas abertas orando pelo lado de Jerusalém. E como o rei gostava muito de Daniel, o rei fez de tudo para que Daniel não fosse lançado na cova dos leões, porque a pena era essa, que fosse apanhado orando, pedindo qualquer coisa a outro Deus e não ao rei, seria lançado na cova dos leões. Por que eu estou falando isso? Para mostrar para vocês a confiança de Daniel em Deus. Daniel confiava em Deus. A sua fé era uma fé viva em Deus. Ele sabia que Deus poderia livrá-lo. Ele não abriu mão da sua fé em Deus, da sua confiança em Deus. Ele confiava em Deus de forma plena, mesmo sabendo que tinha um decreto assinado e que ele poderia ser lançado na cova dos leões, mas ele confiava em Deus. Ele foi orar, pedir a Deus que perdoasse o seu povo, perdoasse ele, perdoasse o povo, para que o povo fosse liberto daquele cativeiro que estavam vivendo. Então eu estou mostrando essa passagem só para vocês verem, né, o que é confiar em Deus. Isaías também, o conhecido profeta messiânico, no capítulo 26 do seu livro, no versículo 3 e 4, ele fala umas palavras muito interessantes com relação à confiança. Eu vou ler para vocês. 26 de Isaías, versículo 3 e 4. Ele fala assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ou seja, a nossa confiança tem que ser eternamente em Deus. Não podemos confiar em Deus hoje e amanhã não confiar mais. Não podemos confiar em Deus hoje e depois de amanhã ou daqui a um mês não confiar mais. Nós devemos confiar em Deus todos os dias, em todos os momentos, eternamente, em todos os dias da nossa vida. Porque como o próprio profeta disse, Deus é uma rocha eterna. Nele nós podemos confiar, nele não há variação, nem sombra de variação. Em Deus nós podemos confiar, porque Deus é fiel na sua promessa e na sua palavra. Então, quando os peregrinos e o salmista, né, escreve esse salmo, comparando a fé do crente, a confiança do crente ao Monte de Sião, ele está fazendo essa comparação porque o Monte de Sião é assim, não muda, não se move, não se mexe, não se abala. Aconteça o que acontecer, ele está sempre ali, do mesmo jeito, irredutível, não se mexe para lugar nenhum, nada abala ele, bate o vento, bate a tempestade, bate o que for, mas o Monte de Sião está ali como uma fortaleza que nada pode tirar ou abalar a sua estrutura. Assim são aqueles que confiam no Senhor. Nada pode nos abalar, nada pode nos fazer voltar atrás, nada pode nos fazer desistir de seguir esse Deus vivo, esse Deus poderoso, esse Deus que tem poder de fazer coisas grandiosas em nossa vida. Deus é um Deus que cuida de cada um de nós. E os peregrinos cantavam esse hino dentro dos muros de Jerusalém, louvando a Deus por essa segurança que eles tinham nesse Deus, através da confiança, trazia a eles segurança e esperança. E é isso que nós devemos ter, segurança e esperança. Quando nós confiamos em Deus, nós temos isso, esperança e segurança. Segurança de que estamos guardados e esperança de que estaremos com Cristo, aconteça o que acontecer. Então, ele no versículo 2, ele fala, como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora para sempre. Ou seja, Jerusalém estava protegida pelos montes, como eu falei há pouco. Vários montes davam proteção à cidade de Jerusalém. E aí eles comparam isso ao Senhor Deus, né? O Senhor Deus está à roda do seu povo, em volta do seu povo, protegendo o seu povo, guardando o seu povo, cuidando do seu povo. Pode se levantar o que for contra o crente, contra o povo de Deus, mas se ele tem confiança em Deus, Deus está ao redor dele. E nada irá acontecer sem a permissão de Deus. Pode até acontecer conosco o que aconteceu com Daniel, ou com seus 3 amigos. Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus não impediu que ele fosse lançado na cova dos leões, mas Deus guardou ele dos leões.
Os leões não lhe fizeram mal algum. Quando o rei chegou de manhã, o rei não dormiu aquela noite. Ficou a noite toda acordado, preocupado com Daniel, porque gostava de Daniel, porque Daniel era um exemplo para o seu reino. E ele não dormiu. E quando amanheceu o dia, de madrugada, ainda antes de amanhecer o dia, ele vai até a cova dos leões e fala as seguintes palavras para Daniel. Eu vou ler aqui para vocês. No capítulo 6 de Daniel, no versículo 19. Pela manhã cedo se levantou o rei, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Aqui, o reconhecimento. Essa é a identificação de quem crê em Deus, de quem confia em Deus. Servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele faz uma pergunta, achando que Daniel já tinha morrido. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, olha a confiança, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ou seja, a confiança em Deus nos guarda, a confiança em Deus nos livra. Quando nós confiamos em Deus, Deus nos protege. Pode até ser que nos aconteçam algumas coisas que aparentemente são ruins, mas Deus permite que aconteça. Mas nessas coisas aparentemente ruins que acontecem, Deus nos dá livramento, Deus nos guarda, Deus mostra para nós e para todas as pessoas quem Ele é, o que Ele pode fazer e o que Ele faz por aqueles que confiam nele. Então, para aqueles que confiam em Deus, há livramento. Para aqueles que confiam em Deus, há livramento, e esse livramento de que eu falo não é livramento terreno, é livramento de vida eterna, livramento de salvação eterna, livramento de morada eterna no céu. Ainda que pereçamos aqui nesta vida, mas nós temos a confiança, a segurança e a esperança de que estaremos para sempre com o Senhor. Habitaremos com Ele para sempre, se deixarmos esta vida. Então, o salmista faz aqui a comparação de quem confia em Deus com o Monte de Sião por causa desta segurança, desta imutabilidade que tem o Monte Sião. Ele não muda, ele permanece para sempre, ele não se abala com nada o que acontece. Assim são aqueles que confiam no Senhor. Nada pode abalar a nossa fé, nada pode abalar a nossa confiança em Deus, nada pode abalar a nossa esperança, porque a nossa esperança é Jesus. E se Jesus é a nossa esperança, então nós não precisamos temer nada, nós não precisamos ficarmos amedrontados, não precisamos perder sono, não precisamos ficar desesperados, porque nós temos um Deus que cuida de nós em todos os momentos, em cada detalhe da nossa vida, Ele está cuidando de nós. Confie no Senhor, mas confie no Senhor perpetuamente, como disse o profeta lá em Isaías 26:4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e logo estarei prosseguindo com esse salmo de número 125, subindo aí mais um degrau, o degrau da confiança.